Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre as escalas, tá? O que que é a escala? A escala nada mais é do que uma representação de um valor maior ou menor do que o original, tá? Então vamos supor aqui, ó, que eu tenha um objeto aqui, ó, 1,1, 1 por 1 aqui, ó, uma unidade por uma unidade. Vou colocar aqui um texto aqui, escrever assim, ó, como que é a representação aqui da escala, né? Vou mostrar para vocês, ó. 1 para 1, tá? Então isso aqui, ó, quer dizer que a escala que o meu desenho tá, ela é 1 para 1. Então, como que eu faço para mim modificar essa escala? Eu vou copiar aqui para o lado esse desenho, tá? Então aqui, ó, temos o desenho aqui. Eu quero aumentar esse desenho. O desenho aqui, ó, na escala 1 para 1, ele fica tão pequeno que eu não consigo ver. Então eu preciso aumentar 10 vezes. Então eu vou colocar ele na escala 10 para 1. Então o que que eu vou fazer, ó? Eu vou digitar o comando SC, Enter, seleciono o objeto, aperto Enter, clico num ponto de referência, ó. Ela está aumentando aqui, ó. Ó, se eu aumentar duas vezes, ela vai ficar assim, ó. Tá? Então eu vou aumentar aqui, ó, 10 vezes. Digitar o número 10. O desenho, ó, olha como ficou maior. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou modificar na escala, que é a escala 10 para 1. Significa que o desenho está 10 vezes maior. Se eu colocar a cota aqui, vocês vão ver aqui, ó, eu vou colocar a cota aqui para dentro. E esse aqui eu vou colocar a cota aqui para fora, ó. Esse desenho aqui ele tem 1 e esse aqui ó, tem 10. Então ele está 10 vezes maior em relação ao seu desenho original. O que que eu posso fazer também? Eu posso utilizar uma escala menor. Em alguns casos eu vou precisar de uma escala menor, né? Eu vou até copiar com a cota. Ó, tem o desenho aqui. Eu quero diminuir 10 vezes esse desenho. Então está na 1 para 10. Então o que que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, ó, SC, vou clicar no canto aqui de referência e vou digitar ponto 1. Ela vai diminuir 10 vezes, tá? Então temos aqui, ó, a escala. Aqui, ó, eu tenho na escala 10 para 1, aqui eu tenho a escala 1 para 1 e a escala aqui 10 para 1, que é a maior escala, tá? Então o que que muda? Se o, se o número aqui tiver 1, 2 pontos, 10 ou 1 barra 10, significa 10 vezes menor. E se o número aqui ó, maior tiver antes, significa que está maior. Então ele está 10 vezes maior do que o desenho original, tá? Vamos aqui, deixa eu apagar essa parte. Vou mostrar aqui para vocês na planta, né? Essa planta aqui, ó, ela está na escala 1 para 50. O que que significa isso? Que o desenho aqui ele está 50 vezes menor do que o tamanho original. Então, ó, a parede aqui, ó, ela está com 0,3 centímetros. Se eu imprimir esse desenho e eu medir com a régua, ela vai dar 0,3 centímetros, que o que significa? Se eu multiplicar 0,3 centímetros por 50, eu vou ter aqui 15 centímetros de espessura da parede, que é mais ou menos a espessura da parede, né? Se eu quiser mudar para a escala 1 para 100, como que eu faço? Digito SC, Enter, vou clicar aqui, ó. De 50 para 100, eu tenho que diminuir pela metade. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,5. Agora ela está na escala 1 para 100. Deixa eu modificar aqui, ó. 1 para 100. A escala 1 para 100. Agora, vamos ver aqui, ó. A escala 1 para 100 é a mais fácil de ver. Vou medir essa parede, ó. Ela está com 0,15. Então, a hora que eu imprimir, ela vai estar, a folha vai ter, deixa eu medir aqui só a distância. Vamos ver aqui, ó, qual que está o tamanho da parede. Aqui, ó, ela está com 12,3. Então, a hora que eu medir com a régua, ela vai dar 12,3 centímetros. O que que significa isso? 12,3 centímetros, eu vou multiplicar por 100, eu vou ter aqui 1.230 centímetros. O que significa que são 12 metros,3, tá? Então, cada centímetro que eu medir ali com a régua, eu vou ter 1 metro de distância, tá? Então, aqui, ó, eu vou medir a parede. A parede aqui, ó, ela vai dar 0,15 centímetros, que a hora que eu multiplicar por 100 vai dar 15 centímetros, tá? Então a escala nada mais é do que essa modificação do tamanho para representar um desenho, tá?
As escalas comuns de utilizar aqui em planta é 1 para 100, 1 para 50, se o desenho for menor, até 1 para 25, tá? São as que eu já vi. Menor do que 1 para 100, aí só se for uma planta de situação, bem grande, assim, mas por uma planta assim eu nunca cheguei a ver, tá? Porque quando você imprime, ela vai ficar bem pequena, tá? Então, a questão da escala seria isso. O comando para modificar a escala é o SC, Enter, eu seleciono o objeto e digito aqui, ó. Se eu quero aumentar, eu digito o valor, por exemplo, 2 vezes, quero aumentar 2 vezes. Se eu quero diminuir, eu digito o valor, 0,5, vou diminuir pela metade. Se eu digitar ponto 1, eu vou diminuir 10 vezes. Então, ó, ponto 1, ele ficou 10 vezes aqui menor, tá? Então, isso aqui seria a escala, beleza, pessoal?